Atos, capítulo 4. Há 2 semanas atrás eu fiz essa leitura. Agora eu quero comentar um pouquinho sobre ela, debaixo da direção do Espírito de Deus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram sacerdotes. Versículo 1 ao 13. E estando eles falando ao povo, sobrevieram sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eu peço que você repita após mim essa última parte do versículo 13. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. A igreja pode tomar o seu assento. Eu sei que aqui todos já tiveram alguma amizade, alguém muito próximo, que você teve um convívio. E o interessante é que, à medida que você se aprofundava neste relacionamento com esta pessoa, um amigo, sua esposa, enfim, você começa a perceber que em todo relacionamento, quanto mais se aprofunda a intimidade, a pessoa vai adquirindo o trejeito da outra, né? A pessoa vai ficando um pouco parecido, o modo de falar, o modo de agir, até a forma da expressão corporal fica parecido. Os irmãos já perceberam isso. E isto fala o quê? De relacionamento, de intimidade. Você começa a conversar com a pessoa, desenvolver este relacionamento, e você começa a adquirir algo dela e, claro, ela também começa a adquirir algo de você. É uma troca. E em se tratando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, não é diferente. Ainda mais, digo, é algo íntimo, muito mais íntimo o nosso relacionamento com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão extraordinário que quanto mais você se relaciona com Cristo, quanto mais você fala com Ele, quanto mais você ouve as palavras dEle, mais parecido você fica com Ele. Você começa a buscar a Ele e as características do próprio Senhor passam a fazer parte da sua vida. Não é por você mesmo, mas é por causa do seu relacionamento, por causa da intimidade, é por causa da sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós desenvolvemos um relacionamento com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a falar a palavra dEle. Passamos a anunciar que no nome dEle recebemos a
cura e o milagre. Passamos a entender que somente através do nome dele é que há salvação. Entendemos que é somente no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e está vivo, que eu posso então relatar, aleluias, não de alguém que morreu, embora aquele que houvesse morrido, a sua palavra tenha algum tipo de efeito, não se compara quando nós falamos a respeito da intimidade daquele que morreu e ressuscitou e está vivo, uma intimidade com um Deus santo e poderoso que vive. E quando nós falamos, aleluia, daquele que vive, nós temos total autoridade. Por quê? Porque ele mesmo traz a confirmação da sua palavra, porque ele se faz presente. Eu posso reivindicar qualquer tipo de palavra e autoridade de alguém, repito, terá o seu poder, terá a sua validade, mas quando eu reivindico as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a autoridade se eleva muito. Por quê? Porque ele está presente, ele está com você, aleluia, na onde você estiver, aleluia, com quem você estiver falando, aqueles que estarão à sua volta entenderão, olharão para você e dirão: verdadeiramente Jesus está com ele, vive nele, aleluias, e anda com ele. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, Jesus está com você, vive em você, anda com você, aonde quer que você esteja, ele está com você. Então quando você falar, quando nós falarmos em nome dele, tenha plena convicção, ele está confirmando toda a palavra, porque ele está vivo, aleluias, em você. Olha que bênção maravilhosa. Já viram aquela frase? Aquelas famosas frases de camisa? Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. É exatamente isto. Toda a reivindicação, quando nós falamos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é confirmada, porque ele está vivo. Porque eu falei com ele, eu conversei com ele, eu estou com ele. Então tudo passa a ser confirmado por ele. Ele está conosco. Então não foi diferente na vida dos apóstolos. Mesmo Jesus houvera morrido, eles também tinham o entendimento de que ele tinha ressuscitado durante os 40 dias. Jesus pôde estar com eles. Mas Jesus tinha que ser assunto aos céus. E assim ocorreu. Mas a unção, a presença, o enviar da pessoa do Espírito Santo, derramar do Espírito de Deus, faria com que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo permanecesse com os apóstolos, permanecesse com a igreja. Na verdade, o próprio Marcos escrevendo disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus também escreveu a respeito disso. Então Jesus, ele permaneceria com eles, ou seja, o estreitamento do relacionamento, da intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo teria uma continuidade, não ficaria simplesmente recluso com a morte dele, parece que tudo acabou. Não, com a morte dele, aleluias, e a sua ressurreição, ainda mais a sua palavra, a sua vida se confirmam diariamente nos atos dos apóstolos e na ação de Deus e do seu Espírito sobre a vida da igreja do Senhor. Ou seja, ele permanece conosco porque ele vive. Aleluias! Ele continua atuando na vida da sua igreja. Às vezes nós olhamos o caos e paramos para pensar, mas será que Deus ainda está atuando? Ainda Deus está falando? Ei, o nosso Deus, ele permanece o mesmo, ele não mudou. Da mesma forma que ele trabalhou, ele continua a trabalhar, e o efeito da palavra do Senhor, aleluias, ela permanece e continua a mesma. É algo, aleluia, factível, é algo que eu posso tomar posse, porque não é a minha vontade, mas é a vontade dele, o agir dele, a palavra dele, a vida dele em mim.
e através de mim, atuando em mim, aleluias, para abençoar a outro, para ministrar sobre a vida de outro. Isso traz intimidade. Quando, por exemplo, a nossa irmã Adriana aqui testemunha a respeito da cura milagrosa que o Senhor realizou sobre a vida do seu filho. Isto é palavra do Senhor, é confirmação da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele cura. Aleluias! Porque Jesus, Ele salva. Porque Jesus permanece a pedra principal e angular de esquina. Porque Jesus é o único e verdadeiro fundamento. Porque Jesus, Ele permanece Senhor sobre todas as coisas. Aleluias! E porque Ele vive, a vida do Senhor Jesus Cristo vive em mim, vive em você também. Permanece em você. Então Pedro, João, os demais apóstolos, embora por algum momento eles ficassem tristes, mas quando eles viram o Senhor ressuscitado e a respeito das palavras que o próprio Mestre disse para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então eles ficaram ali orando, perseverando em oração, e o derramar do Espírito de Deus veio sobre aqueles cerca de 120 crentes que se reuniram para lhe buscar a presença e o derramar do Espírito Santo, se confirmando no qual, com sinais, maravilhas, e eles passaram a falar noutras línguas. Não somente isto, todo o efeito daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria, tão somente se seguiram porque eles creram na palavra do Senhor. Eles não ficaram reclusos, mas eles confiaram que aquilo que o Senhor Jesus houvera dito se confirmaria sobre as suas vidas. Então eles passaram também a relatar e a anunciar em Jesus Cristo a salvação, a cura, a libertação, a transformação, da mesma forma que o próprio Senhor tinha feito. E no capítulo 3, diante dessa confirmação na palavra do Senhor, eles vão no templo a orar, eles vão buscar ao Senhor. Aleluias! Como provavelmente eles já tinham este costume, né? Ali os judeus sempre tiveram o costume de, pelo menos durante três vezes do dia, buscar ao Senhor, às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Logo ali pela manhã, eles vão buscar ao Senhor e recebem o derramar do Espírito de Deus. Passado um pouquinho, no capítulo 3 de Atos, eles vão novamente orar ao Senhor, subindo ao templo para buscar a presença do Senhor. E como sempre era posto ali um homem que era coxo desde o ventre. Então eles entraram, olhando para aquele homem, os irmãos sabem da história, só para resumir, para a gente introduzir aqui a palavra do capítulo 4, eles curaram aquele irmão. Nós não temos prata nem ouro, mas no que nós temos, nós te damos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem entrou saltando, glorificando a Deus para dentro do templo, e ali houve um reboliço, um agir extraordinário de Deus. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo e começou a falar. E enquanto ele falava a respeito das maravilhas de Deus, então entramos no capítulo 4. Eis que, estando eles ainda falando, Pedro e João, sobrevieram quem? Os principais dos sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, e todos estes homens estavam condoídos, estavam cheios de ira. Por quê? Qual o motivo desta ira? Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. A vida dos apóstolos, a vida agora da mensagem da igreja, era falar a respeito da ressurreição de Jesus, era falar a respeito da pessoa de Jesus. Então agora eles estão anunciando a ressurreição através de Jesus, confirmando aquilo que o próprio Senhor já houvera falado para eles fazerem. Ali eles estão fazendo, anunciando: olha, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, mas eles se doeram por isto. Todos eles, aqueles que tinham autoridade, aqueles que, entre aspas, eram os edificadores, a nação do povo de Israel, que tiveram o privilégio de serem chamados e escolhidos por Deus, que se assentavam sobre a cadeira de Moisés, tinham a autoridade, mas esta autoridade foi destituída, porque eles não creram na pessoa
de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, aleluias, os apóstolos, eles não querem saber qual era a opinião que eles pensavam acerca disto. Em outras palavras, eu vivenciei, eu sei, eu tive a experiência com o Senhor. Aleluias, Ele falou conosco, andou conosco e nos ensinou todas as suas palavras. E debaixo da sua palavra eu vou anunciar, porque eu pude ver, aleluias, que Ele morreu e ressuscitou e permanece vivo. Então eles passaram a anunciar. E eles condoeram-se muito e lançaram a Pedro e João na prisão. Já era tarde, então eles esperaram até o outro dia. Versículo 4, chegou o outro dia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E o número chegou a quase 5.000 homens. Aquelas mesmas palavras testificando a respeito da cura daquele homem e a oportunidade que Pedro e João tiveram de anunciar o Evangelho, a ressurreição de nosso Senhor Jesus, ele passou a anunciar a tal ponto que muitos homens creram e o número chegou a quase 5.000 homens. O número daqueles que se convertiam e que se entregavam ao Senhor Jesus Cristo aumentavam de uma maneira exponencial, de uma maneira extraordinária. O que é isto? É confirmação de que Jesus está vivo. É confirmação de que a palavra dele é a verdade. É a confirmação de que tudo quanto ele nos ensinou continua com a sua validade. Na verdade, igreja do Senhor, aleluias, as palavras de nosso Senhor Jesus são eternas, não tem prazo de validade. Tudo quanto nosso Senhor Jesus Cristo falou e fez, aleluias, permanecerão por toda a eternidade. A sua obra, aleluias, a sua ressurreição, tudo quanto o Senhor Jesus Cristo fez, permanecerá para sempre, não tem prazo de validade. A palavra de nosso Senhor Jesus não tem prazo de validade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, permanece a mesma. E eles creram. Por quê? Porque a vida de Jesus estava neles. As pessoas somente serão atraídas e crerão, igreja do Senhor, se entenderem que a pessoa de nosso Senhor Jesus está conosco. E como eles verão isto? Como entenderão? Como serão atraídos para isto? Aleluias! Quando nós falarmos da palavra, quando nós crermos na palavra, é a palavra que traz a confirmação, é a palavra que faz com que as pessoas sejam atraídas e creiam que o Senhor Jesus Cristo permanece vivo. Por quê? Porque é a palavra dele, e quando ele fala, tudo se confirma e a presença dele é nítida, é real e é verdadeira. Lembra-se, Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Jesus está vivo. Ele está falando comigo agora. Jesus está vivo. Ele está falando com a sua igreja neste momento. Jesus está vivo. Ele está falando com você. Aleluias. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se todos, irmãos. Todos se reuniram. Todos ali. Escribas, anciãos, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem dos sacerdotes se reuniram em Jerusalém. Pense vocês, irmãos, num sinédrio, composto por cerca de 73 homens, feito um semicírculo. E então, feito este semicírculo, abriu-se um precedente para um julgamento. Estes homens, cerca de 70 membros do sinédrio, se colocaram então naquele instante para inquirir, para simplesmente colocarem 2 homens como réus e passarem a atuar como acusadores ou ter respostas a respeito daquilo que eles acabaram de fazer concernente à vida de um homem
que por mais de 40 anos houvera estado numa situação leso dos seus pés e colocado todos os dias no templo ali chamado Formosa, na porta do templo chamado Formosa. Então eles estavam sendo inquiridos a respeito disto. E o versículo 7 diz o seguinte: pondo-os no meio. Aqui eu acho interessante, né? Imagine vocês um semicírculo formado, Pedro e João no meio, bem aqui onde está a câmera, me filmando neste momento. Eles foram colocados no meio, cerca de 73 homens num semicírculo em volta deles. Toda a atenção, agora os holofotes, todas as luzes se voltaram para Pedro e João. E eles foram colocados ali no meio. O meio é interessante, né? O meio traz essa identificação, né? O meio traz esta visibilidade. O meio tem essa forma de fazer com que todos se voltem. O olhar é o meio. Então exatamente ali eles foram colocados para que todos voltassem o seu olhar para eles. E qual foi a pergunta? Pondo-os no meio perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem fizestes isto? Olha a pergunta que está sendo relatada, igreja do Senhor, numa linguagem jurídica aqui. Se eu agir com dolo a respeito da vida de alguém, na tentativa de matá-la, de assassiná-la, o julgamento cabe. Mas pense aqui, eles foram colocados no meio, num lugar de julgamento, num sinédrio, cerca de 70 homens ali prontos a perguntarem, a inquirirem a respeito destes dois homens, porque simplesmente eles tinham curado uma outra pessoa. Se eu fiz o mal, eu sou digno de julgamento. Mas eles estão sendo julgados porque eles fizeram o que era bom. Mas é igualzinho a característica de quem? De nosso Senhor Jesus. Jesus em algum momento mereceu ser inquirido. Em algum momento Jesus deveria ser questionado a respeito da sua palavra, a respeito da sua vida. Em algum instante Jesus deveria ser julgado, igreja? Absolutamente não, em nenhum momento ele deveria ser julgado. Mas toda a vida de nosso Senhor Jesus, nas suas palavras, nos seus atos, quando ele entrava na sinagoga, ele estava sendo julgado. Deixe-me citar um exemplo aqui. O pastor citou domingo passado, não foi na mensagem, foi no ensino, a respeito das lições que nós estamos fazendo aí. E eu guardei isso, achei interessante. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 ao 30, depois você leia lá. Jesus ele entra no templo, na sinagoga. Está agora na sua cidade natal, Nazaré. Embora ele houvesse nascido em Belém de Judá, toda a sua infância, toda a sua vida adulta ele passou em Nazaré. Confirmação na palavra de Deus, né? E tu, de Naftalim, ali se nascerá a luz. Enfim, toda a profecia concernente à pessoa de nosso Senhor Jesus se confirma na sua palavra. E ali ele está de volta na sua cidade natal. Ele houvera passado algum tempo na região ali da Galileia, descendo para a região de Judá e novamente retorna à Galileia, na cidade de Nazaré. Ele entra na sinagoga como de costume, no dia de sábado, ele se levanta. Quando ele se levanta, aquele que está com o pergaminho na mão, dá nas mãos de Jesus. Jesus pega o pergaminho, abre justamente o pergaminho onde está escrito, hoje para nós, está escrito lá em Isaías capítulo 61. Então ele abre e começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enfim, ele vai falando, relatando a respeito da sua obra. O Senhor me enviou para abrir prisão. O Senhor me enviou, enfim. Aí ele conclui dizendo: a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Ele fecha o pergaminho. O pastor falou e eu guardei no meu coração. O pastor falou assim: o interessante é que ele não leu nenhuma palavra de julgamento. E no capítulo 61 do profeta Isaías, depois você compare lá, capítulo 61 do profeta Isaías, quando ele fala assim: a anunciar o ano do Senhor e a vingança do nosso Deus. Está escrito lá em Isaías capítulo 61 assim. Jesus ele encerra as palavras dizendo: a anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque Jesus ele não veio trazer o julgamento. Ainda não.
ainda acontecerá, mas por este momento, ele não veio trazer o julgamento, mas ele fecha o livro dizendo, a anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, eu não vim para julgar, mas vocês agora estão me julgando. Ele fecha, se assenta e diz assim, esta escritura se cumpre hoje. Aleluias. A Bíblia nos diz que toda a sinagoga fitou os olhos nele. A unção, a presença do Espírito de Deus sobre a pessoa de Jesus era tão extraordinária que todo mundo fitou os olhos nele, estava ali com os olhos fitos nele. Ele se assentou, aleluia, levantou a sua voz e disse, esta palavra se confirma hoje, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Ei, Pedro e João pegaram isso e disseram, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Eu também pego isso, aleluias, para a minha vida. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida, aleluias. E não estou falando de uma ousadia carnal, estou falando de algo do céu. Não estou falando da minha palavra, estou falando da palavra do Senhor, aleluias. A unção do Espírito do Senhor está sobre mim, sobre a sua igreja, porque Ele permanece. Lembra-se da intimidade, lembra-se do relacionamento. Aleluias, igreja do Senhor, já ouvimos isso aqui, mas permita-me repetir, aleluias, nem sempre eu vou sentir, mas não significa que Ele não vai estar com você, está entendendo? Eu não estou sentindo nada, parece que nada está acontecendo, quer dizer que Ele te deixou? Jamais! Ele diz que eu estarei convosco todos os dias. Aleluia! Então não é questão de você sentir ou não, é questão de você crer. Ele está comigo e ponto. Até no momento mais difícil, de dor, até que naquele momento embaraçoso, Ele está lá com você. Ele não te deixa em nenhum momento. Você é dele, você é filho, você pertence a Ele. Ah, irmão, mas eu errei. Ele estava com você, irmão. Até você errando, Ele estava com você também. Mas eu pequei, Ele estava com você também. Que isso, irmão? Sim, Jesus estava com você, igreja. Você fez-se templo do Espírito Santo, aleluias. E como templo do Espírito Santo, você é morada dele, ou seja, Ele permanece em você. Ele não vai te deixar. Você é habitação e é casa dele. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E só para finalizar ali em Lucas capítulo 4, olha o julgamento, como é terrível. Mesmo a unção atraindo o olhar de todos que estavam na sinagoga, eles não creram. Isso se confirma. Toda a autoridade, toda a reivindicação da palavra do Senhor, toda a unção do Espírito que estava sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, por si só, já eram suficientes. Mas aí alguém olhou assim, peraí, isso aí não é o filho de José? Conhecido nosso ali, nosso amigão. Aí Jesus, sabendo da intenção dele, Jesus fala assim, olha, eu sei que vocês pedem um sinal, o sinal que fora feito em Cafarnaum, que se faça aqui também. Aí ele diz assim, o profeta, ele não tem honra na sua própria pátria. O lugar onde ele cresceu, se desenvolveu, era o lugar no qual ele deveria ser mais reconhecido. É o lugar que ele é menos reconhecido. É o lugar que as pessoas olham para ele, isso aí eu conheço, cresceu, aí. Deixa meio de lado, né? Igreja do Senhor, aleluias. O nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida de relacionamentos com Deus, ela é diária, ela é constante e não se limita, é verdade. Mas vamos honrar os que estão na casa, vamos honrar aqueles que estão próximos, vamos honrar, aleluias, uns aos outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Aonde nós chegarmos, vamos honrar as pessoas. É o meu irmão, aleluia, crescemos juntos, até conheço, tenho uma intimidade com ele,
mas é meu irmão, foi salvo em Jesus Cristo, aleluia. Cristo mora e vive nele, ele é cheio da unção de Deus, é um servo do Senhor que ama a sua casa e a sua presença, aleluia. Isto é gozo, é regozijo, é alegria em Deus. Então se alegre com o teu irmão que está ao teu lado, aleluias. Glorifique a Deus pela vida dele, pela sua também. Se alegre com ele, porque nós temos muita fama de honrar os que estão longe. Tudo bem, faça isto, mas honre aquele que está com você, que cresceu com você ainda mais, igreja, aleluias. Honre ao Senhor Jesus Cristo, aleluias, que tem crescido em você, vivido em você. Honre a ele. Olha só, versículo 8. Então Pedro, olha só a reivindicação dele, da onde que vinha? Cheio do Espírito Santo. A mesma reivindicação, né? Jesus disse, esta palavra se confirma hoje. Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Mas isso não impediu que ele fosse julgado. Dando continuidade em Lucas capítulo 4, Jesus começa a relatar, ei, Elias, quando ele orou, e 3 anos e meio, os céus se fecharam, ele foi enviado para a viúva que estava em Sarepta, na região de Tiro e Sidom. Ele poderia ser enviado para alguém que estava em Israel, mas ele foi enviado para fora. Olha, Eliseu, quantos leprosos tinham em Israel? Mas só Naamã, o Ciro, lá da Síria, ele que foi curado da sua lepra. Então eles se indignaram com a palavra de nosso Senhor, expulsaram da sinagoga, Jesus, eu estou falando de Jesus, expulsaram Jesus da sinagoga, levaram Jesus para um monte e tentaram empurrar Jesus e precipitá-lo do monte. Jesus, né, que vamos dizer aqui numa linguagem bem coloquial, né, não era bobo nem nada, igreja, se desvencilhou da multidão e foi embora. O pessoal quer me matar, ainda não é chegada a minha hora. Jesus se desvencilhou da multidão e foi embora, tomou o seu caminho. Esse povo quer me matar e foi embora, ainda não é chegada a hora da minha entrega. Ele se desvencilhou e foi embora. Mas Jesus estava sendo julgado e as pessoas queriam empurrar Jesus de alto a baixo do monte, na sua própria cidade, aonde ele houvera crescido, aonde ele tinha tido todo o conhecimento ali juntamente da sua vizinhança. As pessoas quiseram matá-lo. Ei, igreja, quantas vezes nós queremos empurrar Jesus, né? Tirar ele para fora assim, mas ele não quer, ele mora em você, ele vive em você, igreja. Ele quer ser o Senhor da tua casa sempre, sempre, aleluia, porque em verdade ele o é. Então não queira empurrar Jesus para fora não, aleluia. Chame ele para ter mais intimidade, para ficar mais pertinho de você, aleluia. Eu vou concluir, igreja, rapidamente, versículo 10. Olha a autoridade. Quem está com Cristo? Quem se relaciona com Cristo? Primeiro, versículo 10. Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Quem está com Jesus? Quem tem intimidade com Jesus? Quem conversa com Jesus? Quem se relaciona com Jesus, glorifica o nome de Jesus. Primeiramente, eles deram honra e glória ao nome de Jesus. E ele continua: aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Segundo, aleluia, nós damos honra e glória ao nome de Jesus. Segundo, nós além de darmos honra e glória ao nome de Jesus, temos total convicção de que Ele está vivo, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Terceiro, versículo 11, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque não se pode colocar um outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. É Ele a
pedra que foi rejeitada por vocês, eles tropeçavam e caíram os edificadores. Mas quer saber, ele foi posta como pedra de esquina, ele é a pedra principal, ele é o fundamento, aleluia. Primeiro, é no nome dele. Segundo, porque ele vive. Terceiro, porque ele é o fundamento. Quarto, aleluias, em nenhum outro nome há salvação. É no nome de Jesus que há salvação. É no nome de Jesus que este homem, Pedro e João apontando o dedo, é que este homem está são e curado. É no nome de Jesus Cristo, aleluias, que há salvação. É no nome de Jesus que as pessoas são curadas. É no nome do Senhor Jesus Cristo, e nenhum outro nome que há salvação. Quem tem intimidade, quem tem relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, glorifica o nome dele, sabe que ele vive, sabe que ele salva e sabe que ele cura. Aleluias! Então, vendo todos eles, todo o sinédrio, com seus cerca de 70 membros, inquirindo e julgando-os, eles olharam e disseram assim: ei, não é que estes homens estiveram com Jesus? Não é que eles estiveram com Jesus? Não é que as palavras dele assim são iguais às palavras de Jesus? Não é que a forma assim que eles falam assim, não é igual, não é parecida com ele? Eles confirmaram dizendo: eles estiveram com Jesus. Igreja, é irrefutável quando nós estamos com Jesus, é fato. Pode até não crer, pode não querer acreditar, mas sabe, lá no fundo, Jesus está com ele. Jesus mora nele, Jesus vive nele. Se coloca em pé, em nome do Senhor Jesus. Pode até inquirir, igreja, aleluias. A gente pensava que chegaria o tempo, né, que a igreja, a gente pensava assim, parece que esse tempo nunca vai chegar, né? O tempo em que nós seríamos julgados por fazer o que é bom. Queira você ou não, hoje nós estamos sendo julgados em fazer o certo. Em fazer o certo. Se nós fizermos o errado, somos até dignos de sermos julgados, mas ser julgado porque eu estou fazendo o que é certo. Mas lembre-se, Jesus também foi julgado, mesmo vivendo a sua vida em testemunho vivo da verdade. Ele foi julgado. Então, não é novidade, você também vai ser julgado. Você também vai ser colocado no meio para ser julgado. Mas entenda, relacionando-se com Cristo, a unção e a presença do Espírito de Deus permanecerá em você. E quando vier a oportunidade, levante-se, não no teu nome, mas no nome de Jesus. Levante-se na autoridade da vida de Jesus. Levante-se utilizando o nome dele, que é salvação e que é cura. Levante-se tendo o entendimento de que você tenha intimidade com ele, que ele é o teu Senhor e que toda a palavra que sair da sua boca é confirmação daquilo que ele falou a você e falou na sua bendita e poderosa palavra. Feche os teus olhos, agradeça ao Pai neste momento. Pai bendito, eu te glorifico e te agradeço nesta noite, ó Pai, pela tua palavra. Tu és a verdade, Senhor, e sem ti nós nada somos, nós nada podemos. Eu te agradeço, meu mestre, continua a falar sobre a vida da tua igreja, mesmo nós sendo inquiridos diariamente, ó Deus. Em verdade, ó Pai, nós não podemos demonstrar nada, porque nós somos falhos e errantes, mas o Senhor está em nós, o Senhor vive em nós. Então que possamos falar da tua palavra, viver a tua vontade e entender, aleluia, porque o Senhor vive, permanece o mesmo, que o Senhor continua salvando, curando e trazendo a paz aos corações. Eu te glorifico e te adoro, meu mestre, continua a ministrar sobre cada vida em honra e glória ao teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Quinta-feira, lição de número 11, acerca do presbítero, ancião e do bispo.